No quadro Segurança de hoje, nós estamos entrevistando o Jaime Júnior Moser, que é o comandante dos Bombeiros Voluntários da União, com sede em Ascurra, mas atendendo a Piúna e Rodeio. Jaime, a alta velocidade seria a causa principal dessa imprudência de motoristas ao longo da BR-470? Bem, na minha opinião, a alta velocidade e forçando ultrapassagens em pontos indevidos, aliados com a alta velocidade. E as condições climáticas ou as condições do veículo acabam gerando o acidente. As condições da via também, mas alta velocidade com ultrapassagem em local indevido, na minha opinião, são os dois fatores que mais influenciam, mais geram os acidentes. Olha, tem um detalhe, a velocidade na BR-470 é de 80 km por hora, 80 km por hora. Jaime, um comparativo entre os acidentes que vocês atenderam no ano passado, 2009, e agora até o começo de setembro em 2010. Vamos lá, então em nível de atendimento pré-hospitalar, não necessariamente acidentes. Em 2009 nós tivemos 2.778 acidentes e até agosto, que foi o fechamento da estatística, até o fim de agosto, 1.847. Acidentes, 512 em 2009 e em 2010, 313. Porém, essa estatística até o final de agosto, como eu frisei, só na semana passada foram mais de 40 acidentes. Portanto, essa estatística ela já alcança números bem maiores do que o que está agora. Jaime, vocês contabilizam apenas aquelas vítimas fatais ocorridas na rodovia e não as vítimas que acontecem posteriormente devido aos ferimentos nos hospitais? Pois bem, esse é um assunto que eu considero muito interessante, porque a estatística mostrada pela mídia é basicamente a estatística das vítimas que morrem lá, na hora, no local do acidente. Poucos acabam trabalhando a estatística de um tempo após a morte. Por exemplo, as pessoas que morreram morreram lá 20 ou 30 dias depois. Por isso a estatística X mortes na BR-470, na minha opinião, ela é errada, porque ela está se baseando apenas no local do acidente e não alguns dias depois. Nós também trabalhamos dessa maneira, onde a vítima não apresenta sinais compatíveis com a vida no local do acidente. Porém, o ideal seria buscarmos as informações nos hospitais e dar uma sequência para contabilizar quanto tempo depois ocorreram essas mortes ou sequelas, né? Jaime, as prefeituras Ascurra, Apiúna e Rodeio colaboram com receitas para os bombeiros da União? Sem dúvida, são 9 anos que nós temos uma parceria muito boa com as prefeituras, com as câmaras de vereadores dos 3 municípios, com o empresariado, com o comércio, com a população, enfim, há uma mobilização geral para que mantenha essa estrutura de bombeiro, no sentido de capacitação do pessoal, através do trabalho que nós temos com convênios com o Senai, com o Instituto Federal Catarinense, que são os órgãos que nos certificam, e para manter o atendimento 24 horas por dia nas 3 localidades e nas cidades vizinhas. Nós tivemos nos últimos tempos um período de estiagem, quando não aconteceram chuvas. Nos últimos dias aconteceram chuvas em toda a região, provocadas por trovoadas. Mas neste período de estiagem, os bombeiros também tiveram que fazer atendimento em incêndios, não em residências, mas em matas, capoeiras, matagais. Certamente. Nós, nos primeiros 14 dias de agosto, nós atendemos 17 incêndios, sendo que um deles teve grandes proporções. Foi o maior incêndio da história desde que nós iniciamos o atendimento, onde queimou 80 mil metros quadrados, porém em uma montanha com várias grotas, um local de difícil acesso. Mobilizamos 70 homens, foram 50 bombeiros lá da região de Ascurra, Piúna e Rodeio, 10 bombeiros que vieram em apoio do Bombeiro Voluntário de Indaial, sendo que 5 deles eram cedidos pelo Parque Nacional, e 10 bombeiros 10 bombeiros voluntários de Ibirama, mais maquinário da prefeitura, porque nós tivemos que gerar acesso, estradas em alguns locais de reflorestamento para poder chegar com o caminhão-pipa ou com o caminhão de combate a incêndio do bombeiro para poder fazer um ataque.
Jaime, o combate a incêndio em mata, capoeira, matagal, ele é até mais difícil do que combater um incêndio, por exemplo, numa construção, numa casa, é isso, né? Depende da situação. Certamente ele é complicado, ele é extremamente cansativo. Esse incêndio que eu citei anteriormente, por exemplo, o vento foi o fator determinante para o avanço rápido. Nós tínhamos chamas aí de 10 a 20 metros de altura, que o vento formava redemoinhos de fogo. O fogo foi avistado, ele ocorreu em Ascurra, no bairro Estação, porém em Rodeio, a vários quilômetros de distância, as pessoas viam as labaredas de fogo. Então, foi um trabalho extremamente difícil, em virtude também de ser à noite. Ele iniciou por volta das 19 horas, então ele se estendeu aí até as 23 horas, o combate. Depois o pessoal ficou até 2 horas da manhã, com pequenos focos, mas o combate principal terminou por volta desse horário aí. Então, ele impõe muito risco mesmo, porque no dia seguinte, quando estávamos avaliando, 9 serpentes da espécie Jaranacuçu foram encontradas carbonizadas, fora de outras como dormideiras e outros detalhes. Então, são inúmeros riscos: o terreno acidentado, o risco de queda de árvore, de galhos, enfim, até de ficar cercado pelo fogo, impõe uma dificuldade muito grande. Incêndios em estruturas também têm seus riscos, conforme o tipo da estrutura ou o tipo da edificação, né? Então, obviamente, cada um tem seu risco. Jaime, uma informação: no combate a incêndio em mata, geralmente são abafadores que usam, né? Exatamente, abafadores, bombas costais de água, né? Que você leva água com bombas costais, e sempre que possível encontrar uma lagoa ou que o caminhão chegue perto para você trabalhar com uma bomba para poder estar lançando água no local. Mas normalmente, quando pega aí em serras e locais de difícil acesso, realmente o trabalho é o trabalho árduo feito com abafadores ou abatedores, conforme nomenclatura. Vocês conseguiram levantar, Jaime, a origem desses incêndios em Ascurra? Não. Nós supomos que a grande maioria são incêndios causados pelo homem, vai queimar um pouquinho por causa da sua roça, ou vai queimar um pouco de lixo, e partículas incandescentes acabam migrando e caindo e gerando novos focos de incêndio em virtude da seca. Pensamos que a grande massa é causada pelo homem. Olha, nós estamos conversando com o Jaime Júnior Moser, comandante dos Bombeiros da União, no quadro Segurança na JMV TV. Depois do intervalo, mais informações.